Quero conversar com você a respeito dessa rebelião que aconteceu lá em Franco da Rocha e trazer algumas reflexões sobre isso, os motivos, o que leva muitas vezes o preso a ficar revoltado. Então a gente vai trocar uma ideia bem séria sobre essa questão, mas vamos passar essa imagem aqui primeiro e depois para poder atualizar todo mundo. E em seguida a gente troca ideia, beleza? Vamos lá. Pessoal, tem bastante vídeo no YouTube sobre essa questão, se você quiser ver matérias específicas sobre essa questão dessa rebelião, eu recomendo que você depois dá uma pesquisada, porque aqui o intuito desse vídeo é poder trazer um outro olhar, trocar uma ideia sobre as possíveis causas, fazer uma análise aqui bem tranquila, sem paixões, sem ficar puxando para um lado ou para o outro, mas eu quero aqui ser bem papo reto com você, beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Quando ocorre esse tipo de situação no sistema prisional, é porque já foi assim levado ao limite do extremo, do extremo, do extremo. E por que eu cito isso? Porque normalmente existe o que a gente chama de pré-rebelião. É quando há uma possibilidade, mas aí começa aquela questão que já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, onde o setor passa para o diretor da unidade que está tendo alguns problemas ali, algumas reivindicações. Então inicia-se um processo de negociação. Presos vão colocar em pauta aquilo que eles identificaram naquele presídio que precisa ser melhorado, talvez uma reclamação referente à visita, ouvir algumas questões que poderia ser uma situação específica sobre visita, mas ainda não me aprofundei sobre essa situação, porque o que acontece? Não dá para você ficar também formando a sua opinião só no disse e me disse, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado da família dos presos, como também das informações que saem, né, lá da própria unidade prisional através do diretor. Então a gente tem que tomar um cuidado. Eu já tive essa experiência dentro do sistema prisional e assim participei de muitas pré-rebeliões, já narrei isso em outros vídeos aqui no canal. Então é muito complicado a gente taxar aqui o real motivo dessa situação. O que eu vou fazer para você aqui são algumas conjecturas. Então o que ocorre? Quando o preso decide tomar uma ação como essa, como você viu aqui nessas imagens, é porque realmente já o acordo, a conversa, ela não foi prevalecida no sistema prisional. E uma coisa muito importante tem que ser dita aqui, isso não é bom nem para o preso, a rebelião não é positiva para o preso, e muito menos para o diretor da unidade prisional. E eu vou explicar para você os dois pontos. Para o preso não é bom esse tipo de situação, porque ele sabe o veneno que ele vai passar o pós-rebelião, o pós-motim. Ele vai ficar passando mau veneno para dormir, ficar sem colchonete, porque vai acontecer ali não vou dizer um castigo, mas é um castigo de uma certa forma. Vocês não queimaram todos os colchões, agora vai dormir na pedra. Então o pós-rebelião traz coisas muito negativas, como essa questão, por exemplo, de você perder os seus itens. Muitas vezes o preso ele perde ali o que ele tinha, em torno de roupas, itens de higiene. Fora isso, você acaba sofrendo uma punição disciplinar, ficando sem visita. Então, assim, os prejuízos que ocorrem são realmente catastróficos. Não é bom para o preso. O preso não quer fazer rebelião no sistema prisional. Não tem vantagem nenhuma. Por outro lado, para o diretor também não é interessante ele ter a cadeia... Eu vou colocar aqui uma aspas, tá? Não é interessante para o diretor, aspas, na cadeia dele, fecha aspas, ter esse tipo de situação, porque isso, de uma certa forma, demonstra que ele não teve habilidade suficiente para evitar esse tipo de situação. E normalmente troca-se o diretor da unidade. Então não é bom para ambos os lados. Agora, por isso que eu falo que é muito complicado a gente chegar a uma conclusão de uma rebelião como essa. Não dá para saber quem não quis ceder numa questão de negociação, porque aí entra realmente
A grande questão é que você não pode desprezar que as pessoas que estão cumprindo pena lá dentro, setorianos, membros de organização criminosas, presos, eles têm uma capacidade de trocar ideia, uma capacidade de negociação, de expor as suas situações, e aí vem sempre aquele público que fala assim, ah, mas preso tem que sofrer mesmo, e blá blá blá. Esse tipo de pessoa eu já não dou mais ideia, por quê? Não tem como ter aprofundamento num debate sério. Aqui a gente quer subir o nível, não quer ficar no esgoto intelectual. Então a gente analisa por esse lado. Também eu não posso desprezar a capacidade de um diretor de unidade prisional que tem muita maturidade, experiência para poder conduzir momentos de crise. Então, esse fato em si, você percebe que principalmente no estado de São Paulo, não temos tanta notícia, praticamente não existe mais nem notícia de rebeliões comparado ao que acontecia há muitos anos atrás, falando aqui do estado de São Paulo. Então, com certeza, foi algo assim muito extremo para chegar numa situação como essa, né? Eu ouvi algumas entrevistas ali falando sobre, é por conta da visita, é por conta da alimentação ruim, é por conta disso e daquilo. Algumas pessoas dizem que o preso tem muita mordomia porque, vamos dizer assim, os direitos humanos estão sempre protegendo eles. Isso é uma fantasia muito grande. É lógico que tem pessoas que fazem parte desse trabalho dos direitos humanos que se esforça bastante, mas eles não têm um efetivo tão grande para poder alcançar toda a demanda que o sistema prisional carece de pessoas para fazer um trabalho nesse sentido. Na verdade, você tem uma grande lacuna, um grande buraco, um grande vazio de profissionais que pudessem atuar nessa área. Haja vista que você comparar, por exemplo, só para você ver como é complicado, se você comparar a Defensoria Pública do nosso estado e comparar os membros do Ministério Público, você vai perceber que tem muito mais membros do Ministério Público do que defensores públicos. Não abre muita, digamos assim, vaga para defensor público. Mas aqui é só para você entender que muitas vezes não tem tanto interesse, digamos assim, de abrir uma possibilidade de profissionais qualificados nesse sentido. E a gente também tem que levar em consideração, e aqui eu tento ser o mais justo possível, da mesma forma que eu levanto a bandeira aqui nesse canal de uma humanização no sistema prisional no desrespeito à questão de cumprimento de pena, não podemos deixar de levar em consideração também que a precariedade dos funcionários, os policiais penais que trabalham nessas atividades, efetivo reduzido, salários ruins, trabalho num lugar extremamente tenso. Eu, graças a Deus, estou tendo uma experiência muito incrível na minha vida, agora como advogado criminalista. Quero deixar esse registro aqui no canal. Nas unidades onde eu tenho ido para visitar os meus clientes, eu tenho sido muito bem recebido, né? Então, assim, eles sabem da minha história, fui reconhecido por vários policiais penais já nessas entradas que eu fui no sistema prisional trabalhando como advogado, e assim, fui muito respeitado. Então eu sei que tem profissionais que respeitam, que são dignos, que fazem um trabalho ali dentro de um respeito mesmo, tanto com o profissional quanto com a família. Eu sei que existe esse bom profissional. Agora, como em tudo na vida, também tem aquele funcionário que ele é arrogante, ele maltrata, ele é mal educado e acaba descontando isso na família. Eu nunca entendi por que o cara faz um concurso ou vai para uma atividade como essa se ele não tem uma saúde emocional equilibrada, ou qual é a necessidade que ele tem de ficar maltratando uma mãe que não cometeu crime nenhum, de maltratar uma esposa que não tem nada a ver com o crime do cara. Então, são essas reflexões que eu proponho aqui no canal. E tudo isso chega lá dentro pro preso. Muitas vezes quando uma esposa é desrespeitada, quando uma mãe é desrespeitada, quando um filho, uma filha é desrespeitada no dia de visita, por exemplo, essa informação chega, pode ser que chegue também um pouco mais, digamos assim, potencializada, porque ocorre isso também, da família levar de uma forma um pouco mais exagerada, que é natural, é um sentimento emocional. E isso cria também uma revolta lá dentro do próprio sistema prisional. Então, assim, eu também já vi isso diversas vezes, de reclamações de mulheres falando assim, funcionário tal deu em cima de mim, faltou com respeito, ou me xingou, tem de tudo. Mas, por outro lado, também tem aqueles presos que são os problemáticos, presos que não respeitam regra, presos que querem ficar pagando disposição, que é uma gíria, né, que é afrontar o funcionário, presos que dão muito trabalho, que não tem uma postura que a gente fala, uma postura de malandro. E quando eu falo uma postura de malandro, eu tô até para trazer aqui no canal a postura do Marcola. Você vê o Marcola, ele fala muitas vezes, quando é pego algumas gravações dele, ele diz o seguinte, olha, eu trato aqui os policiais penais federais com respeito, quero que eles me tratem como um homem, tudo inicia-se na base do respeito, independente da posição que o cara esteja.
se ele é um preso ou se ele é um policial penal. Essa é a regra do jogo no mundo do sistema prisional. Então, como eu costumo dizer aqui no canal, tem de tudo. Tem presos problemáticos, presos que querem ser malandros, mas na verdade muitas vezes estava na rua fumando crack, ou estava na rua no esquema, no baixo clero do crime, e quando chega na cadeia ele se acha o rei da quebrada. Existe esse perfil lá dentro, como também existe, da mesma forma, policiais penais que não têm capacidade de trabalhar num serviço extremamente estressante que é esse, e acaba descontando também a sua raiva, a sua frustração, tudo aquilo em outras pessoas, porque isso é psicológico, gente. A psicologia responde isso. Uma pessoa, quando ela não é bem resolvida emocionalmente, por necessidade de doenças psíquicas que ela tem, ela acaba descontando isso em outra pessoa. São pessoas que têm uma infantilidade psicológica. Por quê? Porque a partir do momento que você precisa se validar humilhando outra pessoa, o seu intelecto ele é o mais reduzido, é de uma criança ali de 2, 3 anos de idade. Não é eu que estou falando, vai ler teses de psicologia, vai analisar comportamento humano e você vai encontrar essas respostas no mundo acadêmico, por exemplo. Então é muito delicado esse assunto quando fala qual foi o real motivo desse motim. Tome muito cuidado com o que você fica bebendo, principalmente desses jornalistas sensacionalistas que falam um monte de merda para ganhar ibope, porque isso aqui dá muita visualização, traz muita repercussão, né? E de uma certa forma você acaba pensando que essa é uma verdade. Tome cuidado, seja uma pessoa muito cautelosa ao analisar cada contexto. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que é uma rebelião, eu vou deixar passando aqui agora no card, no final desse vídeo, um conteúdo falando só sobre isso, a pré-rebelião e a rebelião. Assista esses 2 vídeos que estão aqui no canal, passando agora aqui do lado, e com certeza vai trazer muito mais aprofundamento sobre esse tema. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!